Olá pessoal, boa noite. Nós estamos começando uma live, a primeira live aqui do curso de Gestão de E-Commerce e Sistemas Logísticos, também no curso de Logística, e é algo que nós pretendemos fazer sempre aqui com todo mundo, né? Para discutir e comentar alguns assuntos relativos aí ao nosso curso, né? Ao curso que você faz. E também tem outras pessoas aqui que não são exatamente do curso, pessoas inscritas no canal do Uninter, acessando via Facebook, pelo AVA também, né? Então nós estamos hoje nos 3 canais, tá? Você pode participar da nossa live aqui, cujo assunto hoje é a logística no e-commerce. Como enfrentar os desafios, então, da logística do e-commerce. Então a dinâmica aqui da live, ela é um pouco diferente, né, da aula interativa, ou mesmo de uma videoaula gravada. É mais um bate-papo com vocês aqui sobre assuntos bem bacanas aqui sobre a logística no e-commerce, e você pode também mandar a sua pergunta, o seu questionamento, né, a sua dúvida, contar alguma história, enriquecer aqui a nossa discussão. Nós estamos também aqui, e quem vai estar no AVA ali comandando o chat do Univirtus é o professor Roberto Pansonato, do curso de Logística. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa live. Bom, como o professor Luciano falou, é algo um pouco mais solto, gente. Então, gostaríamos muito da participação de vocês. Eu estou aqui à disposição, estou aqui recebendo a mensagem de vocês, né, pelo AVA. Também vocês poderão fazer através do Facebook, do YouTube. Então, os canais estão abertos para isso mesmo, para que vocês entrem em contato conosco. Então, a ideia é a gente comentar sobre algumas características da logística no e-commerce, porque o que está acontecendo hoje, né? O mundo está mudando com uma velocidade tão grande, então nada melhor do que a gente bater um papo, conversar sobre alguns aspectos relevantes, né? Que com certeza, né, todos ganham nessa conversa, né? Tanto nós como professores, vocês como alunos, todos nós aprendemos. Então sejam muito bem-vindos e aguardamos a interação de vocês. Ok, obrigado, professor Roberto. Gente, então aqui eu queria começar dizendo comentar, e depois eu vou pedir até para o professor Roberto comentar também. Primeiro de tudo, assim, é o seguinte, gente, a logística no e-commerce, né? No e-commerce, a logística, ela tem um papel fundamental, né? A gente sempre compara uma compra no canal, numa loja física, com uma compra no e-commerce, ela segue alguns passos diferentes, né? Então, quando você vai numa loja física, num comércio tradicional, você chega lá, você vê o produto, você muitas vezes toca o produto, experimenta, prova, enfim, você conversa com o vendedor que está lá na loja, você tem uma experiência ali bem próxima, né, daquilo que você quer comprar, você consegue, vamos dizer, os 5 sentidos, né? Eu vou numa loja de perfume, eu vou cheirar aquele perfume, né? Eu vou sentir o aroma daquele perfume, enfim. E aí você compra o produto, você vai lá no caixa, paga e sai com o produto em mãos, né? Então veja que o fluxo aí ele é bem mais simplificado, né? Você não tem que esperar, enfim, você sai com o produto em mãos, né? Paga lá na hora, se pagar no cartão, se o cartão tiver algum problema, já vai dizer ali naquele exato instante, você pode... enfim, tudo acontece muito imediatamente. A questão da logística ali, no comércio tradicional, ela tem a ver mais com a logística interna da empresa, né? Então, a empresa pedir para o fornecedor o produto, abastecer lá o seu estoque, seu armazém, colocar lá na gôndola, né, na prateleira do varejo da loja física lá, para as pessoas passarem ali na rua ou no shopping, olhar e ver que o produto está lá, se interessar, né, entrar e comprar. No comércio eletrônico a coisa é bem diferente, assim, o fluxo não é exatamente esse. Então, primeiro, começa com uma pesquisa muito extensa, né? Você vai fazer uma pesquisa muito grande para ver que lojas vendem que produto que você quer, vai balancear, né, a loja que tem o melhor preço com frete mais rápido, vai fazer toda essa conta assim, vai entrar naquela loja que você decidiu, na internet, vai escolher o produto, colocar no carrinho virtual, vai ter um pagamento eletrônico ali, se for boleto, né, que você pode também ter o boleto, vai demorar um pouquinho até creditar, e aí sim eles vão mandar o teu produto, tem aquele espaço de tempo lá do transporte. Então veja que a logística aí no e-commerce, ela não é só a logística relativa à empresa, né, ao comerciante.
ela é uma logística também relativa à entrega do produto lá para o comprador, né? E eu tenho aqui alguns dados bem interessantes, gente, nessa pequena introdução aqui sobre o fluxo de pedido no e-commerce. O transporte de mercadorias hoje, né, o frete, ele responde por 58% dos gastos, tá? Das lojas virtuais, dos e-commerces aqui no Brasil. Em segundo lugar, bem longe, vem o custo da armazenagem, 21,5%. E o manuseio, que é um pouquinho menos, 20,5%. São os dados aqui da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a ABECOM. Né, professor Roberto, o que você tem a dizer sobre isso? Bom, que mostra aí o seguinte, transporte, né, a gente já é comum, todos já sabem que realmente o grande desafio nosso é o transporte. Uma coisa que eu acho interessante, falo muita coisa, a compra virtual, o comércio é eletrônico, mas a entrega não é virtual, né, nem eletrônica. Infelizmente, a entrega é física. Então, acho que aí professor Luciano, que a gente tem talvez o grande problema, né, que por enquanto ainda não inventaram um teletransporte, né, que você consegue transportar os objetos, o produto que alguém adquiriu através de, imagine como chegar no momento que você, vou fazer um teletransporte aqui, eu pedi alguma coisa, esse produto se desmaterializa, né, e depois vai materializar na casa do comprador. Isso não acontece. A coisa mais próxima disso é o produto digital, né? Quando você compra um produto digital, por exemplo, um livro em PDF. Isso, aí sim, você, na hora você consegue... Aí você está comprando algo digital, exatamente, que você vai utilizar de forma digital. Mas, de uma maneira geral, né, os produtos físicos, né, eles têm a entrega física. E é claro, e uma grande parte dessa entrega física, né, quer dizer, toda a parte da entrega física é feita pela logística. Então, a integração entre logística e e-commerce é gigante, não tem como sair fora disso daí. Os dados apresentados pelo professor Luciano mostram isso daí. Como ele comentou aqui, 58% do frete de transporte, né? 21% de armazenagem. Mas por que gasta com armazenagem? É coisa maluca, né? Mas o produto está parado ali, por que tem custo aquilo lá? Mas não está acontecendo nada. Todo o custo envolvido com aluguel, com equipamentos, isso aí alguém tem que pagar, o produto está temporariamente ali. Para falar a verdade, o que a gente fala armazenamento, estoque temporário, né? Ele vai parar um tempinho ali, ficar parado esperando alguém ir lá e adquirir aquele produto. Então, esse custo de armazenamento, ele existe e precisa ser, alguém tem que pagar isso aqui, é claro. Isso aqui normalmente é transferido para o consumidor, não tem outra maneira de você fazer isso aqui, não ser transferir para o consumidor. Isso é o trabalho da logística. A logística está ali acondicionando o material, aguardando o pedido. Esse pedido, depois a gente vai falar um pouco sobre esse pedido, que hoje ele tem que ser um pouco mais rápido, não só rápido, né? O processamento do pedido ele também tem que ser mais, a curatividade tem que ser melhor. E outro item abordado aqui também foi o manuseio, né? Pessoas precisam manusear, ou não só pessoas, né? Você tem robôs. Eu recentemente, professor, vi um caso da Amazon, né? A Amazon tem um sistema interno dos depósitos dele que boa parte é feito através de máquinas, né? De robôs e tudo mais, mas mesmo assim ainda precisa de pessoas, as pessoas fazem esse trabalho de manuseio, porque o que acontece hoje é que os pedidos são pulverizados, né? É até difícil de enxergar algumas demandas. Por quê? Porque imagina uma pessoa do outro lado do mundo pedindo um produto e vamos falar de termos de Brasil, uma pessoa lá no norte do Brasil, lá no Amazonas, no estado do Pará, e faz um pedido de um produto que o centro de distribuição, por exemplo, que tem apenas um centro de distribuição que é no centro do Brasil, vamos colocar lá na região de Uberlândia, essa região tem uma região interessante de centro de distribuição. E outra pessoa faz o mesmo pedido lá embaixo, né, lá na divisa, no Rio Grande do Sul, divisa com outro país, vai. O que vai acontecer? O produto dele sair do centro de distribuição até chegar na casa do consumidor, aí vai ter uma diferença muito grande, vamos ver, de transportes, de forma de como chegar, e tudo isso aí tem custo, não tem como, né, o que a gente precisa fazer, talvez aqui no Brasil, é melhorar essa característica de fazer com que os produtos se movimentem, vamos ver, com uma forma mais rápida e, é claro, com um custo mais acessível. Aqui tem, professor, uma participação já
aqui do Diego Santos. Ele fez uma pergunta aqui, qual o crescimento da logística hoje? Não sei exatamente se ele está perguntando no Brasil ou não, né? O Diego até ele pode até especificar mais a pergunta. Mas é o seguinte, Diego, a logística, ela está crescendo demais, né? A gente tem que ver que a logística não é só transporte, né? O transporte é uma das etapas da logística, né? A gente tem a distribuição, a armazenagem, né? O estoque que o professor falou aqui agora, a gente tem a própria atividade do transporte, desde o fornecedor até a loja e da loja até o comprador. Tem a logística interna, né? Que o professor comentou aqui dos robôs e tal, que é aquela movimentação no estoque, lá no armazém da empresa, né? Mas eu posso dizer o seguinte, o professor até, se tiver um número aqui, pode até complementar. Mas ela tem crescido bastante em função do comércio eletrônico, né? Também, o comércio eletrônico é claro que fez crescer o trabalho da logística. Com a pergunta diz o seguinte, uma coisa interessante que eu gosto sempre de enfatizar em algumas aulas é o seguinte, acho que vem de acordo com o que o Diego perguntou. A logística tem uma característica interessante que ela não depende apenas tão somente, por exemplo, da indústria. A indústria cresceu ou a indústria está em queda, porque a logística ela consegue envolver várias áreas, né? O comércio, área de serviços, o comércio eletrônico e a logística está lá. A distribuição de alimentos, por mais que tenha crise, vamos ver, no teu país, as pessoas precisam se alimentar, as pessoas precisam de produtos básicos ou até de serviços, no caso de serviços digitais, no caso de livros, algo parecido. Mas no caso da logística de distribuição física, propriamente dita, a logística ela é um pouco independente, vamos dizer assim. É claro, a atividade econômica vai influenciar, mas ela não depende especificamente de uma área, por exemplo, depender apenas tão somente da indústria nacional, por exemplo. Não. Então a tendência da logística está sempre em crescimento. A indústria nacional, interna, começa a crescer, a logística vai estar lá também. O e-commerce, como o professor Luciano comentou, está crescendo muito, porque as pessoas já compram em lojas físicas, mas também as compras hoje em dia são realizadas muito através de e-commerce, e a logística precisa estar aí. E quando eu comentei como os pedidos são pulverizados, o que são pulverizados? Significa que você não compra aquela quantidade gigante de pedido, que você está comprando muita coisa e transportando uma quantidade grande. Eles são pulverizados. O exemplo que eu dei de uma pessoa lá no norte do país, uma pessoa no sul, comprar, por exemplo, um item cada um. Então são pedidos pulverizados para tudo quanto é canto do Brasil. Então a tendência, Diego, é a logística crescer. E crescer e precisar, claro, de profissionais que atuem na área e que consigam resolver os problemas. Aqui tem, professor, as pessoas participando aqui já, né? Opa, a Cristine aqui, ó, ela diz assim, em algumas vendas o produto fica com valor inferior ao frete, né? Isso é interessante, né? Aqui tem, o produto sai, ela falou, sai mais barato que o frete, acredito, né? Aqui o Nicolas, como se adaptar aqui é interessante, aos novos modais de logística, com gargalos tão evidentes no Brasil, né? Seguindo o exemplo da Amazon, ele diz assim, que vem fazendo testes de entregas com drones, né? Esse do drone da Amazon é muito legal, gente. Se você for lá no YouTube, você vai ter vários vídeos lá da Amazon, que ele está fazendo vários testes já. Não só a Amazon, né? É que a Amazon está mais à frente aí dessas iniciativas com os drones, né? Quando se fala em comércio eletrônico, é impossível você não lembrar da Amazon. Ela é sempre pioneira aí nas inovações do e-commerce. Mas você tem lá vários vídeos no YouTube mostrando esse processo já, que está em muitos lugares já sendo testado, sendo assim, em teste já com pessoas mesmo assim, que compram os produtos, né? Inclusive outro dia eu vi um muito bacana, assim, um dirigível, né? Enorme, assim, um dirigível muito grande, aqueles, né, o Zeppelin, né? Mas muito grande mesmo, e de dentro dele saiu vários drones, né? Para fazer entregas, assim. Então, por exemplo, você manda aquele dirigível lá para uma cidade, assim, né? E você vai passando nos lugares, né? E quando passa em cima de um lugar que tem que entregar alguma coisa, sai um dronezinho lá e entrega ali. Lá na frente vai sair outro dronezinho lá que vai entregar lá naquele endereço lá, né? Então, é bem bacana mesmo, né? Então, ele fala aí do
como se adaptar aos novos modais, né? O pessoal Então, brinca muito assim, no Brasil não vai dar certo o drone, né? Porque o pessoal vai roubar o drone. Vai roubar o drone, vixe, até drone vão roubar aqui, não, acho que não. Vão dar tiro no drone. Vamos ser mais otimistas. Eu acho que também a gente tem que ser mais otimistas. Né? Já tem aí as bicicletas. Deixa o drone quietinho lá, deixa o drone quietinho. Para falar a verdade, o drone ainda precisa de regulamentação, né? Algo que precisa, é muito interessante, mas precisa, né, professor, ainda da regulamentação. Mas quem está... A Amazon está fazendo testes com drones, a DHL, que é uma empresa alemã muito forte, né, em entregas. E outra coisa que eu acho interessante também, o drone é um exemplo para fazer entregas, por exemplo, quando eu falo de entrega pulverizada, olha o drone que funcionando bem. O cara mora num lugar remoto, por exemplo, ele comprou, sei lá, um celular novo lá e comprou através do e-commerce. Ele quer entregar, mas ele está num lugar um pouco longe. Imagina você destacar alguém ou uma pessoa para levar esse produto lá, ou através de uma motocicleta ou de um veículo por meio rodoviário ou até aquaviário, que seja. Você tem que destacar uma pessoa para fazer esse transporte. O drone, é claro, vai servir para isso. Então, esse é o trabalho que o pessoal da Amazon tem travado no sentido de... legalizar isso. O problema é legalizar, porque hoje ainda não está legalizado em relação a outros meios de transporte. Mas existem outras possibilidades. Acho que a pergunta é bem interessante, porque no Brasil a gente está com a nossa malha de transporte aqui, basicamente é rodoviária, né? A gente tem 60%, 70%, não tem exatamente... 78%. 78%? Acho que está em torno disso. É absurdo, né? Em relação a outros países, é absurdo que se utiliza aqui de rodovias. É bom a rodovia? Claro que é bom. A rodovia é bom porque ela consegue transportar, é a única que consegue tirar o produto do centro de distribuição e levar para o cliente. Você não consegue fazer isso com um avião, você não consegue fazer isso com um trem, com um navio menos ainda, então ele consegue fazer, a gente chama de porta a porta. Então tem uma característica interessante no rodoviário. Mas tem outras coisas que você pode utilizar. Aqui se utiliza muito pouco o ferroviário, realmente é muito ruim, está meio sucateado, né? O ferroviário ele é muito mais usado assim para produtos in natura, né? Produtos agrícolas. Produtos agrícolas, que você tem... Deveria ser mais usado, né? Para produtos manufaturados. É o José Macedo aqui, ó. O que o professor acha sobre o dropshipping, né? Empresas grandes como Americanas.com, aqui ele está dizendo, já estão começando a fazer, importando do AliExpress, etc., mas ainda não existe uma legislação oficial sobre o mesmo. Bom, só explicando o pessoal aqui, né, do dropshipping. Dropshipping é uma alternativa, né, do e-commerce, em que você não precisa ter o produto em estoque para vendê-lo, né? Quem tem é o fornecedor. Então, quando o comprador lá vai na loja virtual e compra, aquele produto ele não está lá naquele estoque daquele vendedor. Ele roteia, esse pedido cai automaticamente lá para o dono desse produto, que é uma indústria, enfim, um atacadista, pode ser, e ele daí recebe aquilo e fica responsável pela entrega, né? E aí, claro, a empresa que comprou, ela tem uma parte ali daquele preço, o dono lá da indústria tem uma parte do outro preço, etc. O que ele diz aqui do dropshipping, né? Não existe uma legislação oficial sobre o dropshipping. Ele comenta ele está importando direto do AliExpress, né? Ele está dizendo. Isso, está exportando do AliExpress. Eu desconheço, assim, uma legislação que fale exatamente sobre o dropshipping. Não sei se o professor conhece. Não, a gente tem que dar uma olhada. Mas, assim, eu tenho a impressão que não é nada, assim, irregular, né? Porque... você é uma empresa varejista, você vai pagar, a empresa vai pagar imposto sobre aquilo ali, tem um preço, né? Ela só não tem aquilo no estoque dela, né? Então, a princípio eu não acho que seja nada precisa checar a legislação, irregular, se tem alguma coisa a respeito, eu acredito que também não tenha, não. Tem uma pergunta aqui, mas terminou já, professor? Já, pode, claro, vai lá. Não, esse aqui acho que é interessante, o Guilherme Henrique de Itanhandu, Minas Gerais, ele pergunta o seguinte: em se tratando da parte financeira, por que o profissional da área de logística é tão desvalorizado, já que é praticamente a etapa principal do produto? Bom, Guilherme, é difícil responder alguma coisa desse tipo aqui, eu não vejo desse modo, né, que o profissional de logística não é valorizado. Mas eu vou dar, talvez, meio subjetivo, né, que essa pergunta aqui agora, como é que a gente pode abordar isso aí? Mas vamos lá.
Talvez, uma das coisas que se tem, que antigamente, logística era só transporte. Então, a transportador, e começaram a perceber que logística não é só transporte, logística é muito mais que isso. Então, acho que agora que estão começando a enxergar a importância da logística, não só no transporte, é claro, o transporte é tão importante que nós paramos aqui em março, né, em função da greve, nós vimos o que aconteceu nesse país. É claro, o transporte é um dos itens, talvez o mais representativo em termos de custo na logística, mas não é só transporte, né, você tem uma série de atividades também. O que, no caso, a Uninter faz é melhorar sempre os custos, para quê? Para colocar profissionais dentro das empresas que façam acontecer, que resolvam os problemas. Talvez alguns empresários não acabam enxergando a importância da logística. Qualquer erro que você tiver de logística, isso acontecia até nas guerras, tanto é que grandes livros, né, que não eram de logística, mas que apresentam a logística como algo estratégico, mostram que erros, né, cometidos na área logística foram determinantes para a vitória ou derrota de alguns comandantes em guerra, né? Então, acredito que falta aí talvez com a melhorando, vamos dizer, aquecendo a economia, eu não tenho dúvida nenhuma que o profissional de logística vai buscar seu espaço. Eu não vejo dúvida nenhuma. Eu acho que eu concordo com o professor Roberto, e eu vou além, assim, eu volto a falar do e-commerce, né? Como o e-commerce, ele amplia essa questão logística da empresa, quer dizer, a empresa não tem que se preocupar só com a logística, desde o fornecedor até a prateleira dela, mas sim, além desse fluxo do fornecedor para ela, do fluxo dela para o cliente, e ela tem que deixar isso tudo muito bem ajustado, não pode haver erro, como o professor falou ali, os profissionais de logística, eles serão cada vez mais valorizados. E eu não digo só aqueles profissionais de logística operacionais, claro, também vai ter sempre muito campo, embora tenha automação e tudo mais, sempre vai ter muito campo para o pessoal mais operacional, mas principalmente aquele profissional de logística, o analista de logística, né? Aquele que pensa a melhor maneira de fazer logística, que analisa os dados, que analisa as informações, que propõe melhorias, que procura sempre melhorar a logística da empresa com base nos dados que a empresa, que a logística da empresa fornece para ele, né? Então, aqui tem inclusive agora, legal que você vai lembrando, né, os conceitos. Tem um conceito muito famoso na empresarial, que na logística também é muito forte, que é o trade-off, né? Trade-off é assim, puxa vida, como que eu tenho um nível de serviço, porque a logística é basicamente serviço, né? Como que eu tenho um nível de serviço cada vez melhor, como eu posso melhorar ainda mais o meu serviço, ou manter ele numa qualidade aceitável, e reduzindo sempre os custos, porque tem sempre uma questão assim, puxa, se eu tenho serviço, eu reduzo, eu quero reduzir o preço daquele serviço, eu vou reduzir a qualidade. Em compensação, né, se eu aumentar o preço, o custo dele, eu aumento a minha qualidade. Na logística, existe esse dilema do trade-off, eu tenho que oferecer um ótimo serviço logístico, né, então as operações de e-commerce, elas têm que se preocupar diuturnamente em oferecer um grande serviço logístico, um ótimo serviço logístico, mas ao mesmo tempo racionalizar os custos desse serviço. Então, para ter um exemplo bem claro disso aí, quando você vai comprar um produto numa loja virtual, acho que a boa parte das pessoas que estão nos vendo aqui já teve essa experiência, quando você chega lá na parte de escolher o frete, você vai ver lá 3, 4 opções. Aí você vai pesar, puxa vida, se eu quero o produto que chegue mais rápido para mim, eu vou escolher essa transportadora aqui que é mais rápida, porém ela é mais cara. Eu não tenho tanta pressa assim, então eu posso escolher essa transportadora Y aqui que ela é mais barata, ela vai demorar um pouco mais, porém o preço dela é melhor, eu vou gastar menos, né? Você faz essa conta, né? Você faz esse balanceamento. A empresa ela tem que fazer uma coisa diferente, ela tem que procurar reduzir o máximo possível o custo para o comprador do frete, mantendo o prazo curto também, né? Então isso aí assim, o dilema, vamos dizer assim, que o analista de logística ele tem que ajudar a resolver. Puxa vida, como é que eu faço isso? Bom, aí você tem N estratégias para fazer isso, né? Ou você
contrata mais transportadoras, ou você muda os níveis de serviço em contrato com as transportadoras que você tem, ou você implanta mais centros de distribuição, né, aquelas operações de e-commerce de maior porte, centros de distribuição, onde você vai sempre ter, né, um local de estoque do produto mais perto de qualquer pessoa, digamos assim, né? Você tem centro de distribuição no sul, no sudeste, no nordeste, no norte, e daí o produto vai sair de lá, vai demorar menos, né, para chegar para um consumidor lá do norte, né? Se tiver um centro de distribuição lá no norte, vai demorar menos para ele do que sair aqui do sul. Você tem a opção também de implantar o que a grande tendência do e-commerce já desde de 4, 5 anos para cá e vai continuar cada vez mais forte, o Omnichannel, né, professor? Isso. O Omnichannel que é o quê? Você integrar todos os canais, né? Físicos e digitais, e aí os contatos do cliente com a empresa, ele se dá para qualquer um desses canais de maneira transparente. Então, assim, eu compro virtualmente, posso comprar no site e retirar numa loja física, né, daquela empresa. Então, escolho, eu quero retirar aqui na loja que tem do lado da minha casa, né? Ou então, compro lá na loja física e peço para entregar na minha casa. Vejo como as coisas estão se fundindo aí, né? Então, acho que tem muita oportunidade e muita valorização. Isso aí exige flexibilização da logística, né? Os pontos de entrega vão mudando de uma maneira tão rápida, né? Onde você tira o material, onde você retira. Na Europa já tem aqueles os lockers, né? Onde você, eu vou comprar e vou retirar, por exemplo, uma carga de conveniência, num posto de gasolina, por exemplo. Na Europa é comum já ter isso daí. Então, você compra tal, do lado da minha casa tem um posto de gasolina, ou tem uma casa de conveniência, ou tem uma loja, você pode tirar lá. Aqui no Brasil ainda estamos gatinhando nisso, né, professor? Mas é uma alternativa interessante. Só falar um pouco do trade-off aí, que é bem legal, pelo seguinte, é uma sopa de letrinhas danada, né, gente? Fala de dropshipping, fala de trade-off, e trade-off nada mais né, como o professor Luciano explicou, é aquela que ele perde e ganha de decisão. E essa decisão não é uma decisão intuitiva, né? Então, o profissional de logística, o profissional de e-commerce, ele é preparado para isso, né? Para tomar a decisão, vamos dizer, a correta, ou a menos incorreta que seja. Ele tem que saber, é difícil numa decisão você falar que ganha 100%. Então, o trade-off é isso, você conseguir balancear as perdas e ganhos. Então, o profissional de logística bem preparado, ele vai ter esse discernimento. E só para completar também, o Diego Santos, acho que isso responde em parte à pergunta do Diego Santos, que falou sobre crescimento da logística. Então, tudo isso que a gente está comentando, né, professor, faz parte do crescimento. A gente falou de trade-off, falou do comércio eletrônico, de modais, tudo isso aí faz parte do crescimento da logística. Quanto mais a gente tiver profissionais preparados, a tendência é melhorar os processos logísticos e diminuir o custo. O custo de logística do Brasil é grande, se comparado com outros países, com os Estados Unidos, por exemplo, ou outros países até da América do Sul, o nosso custo ainda é muito alto. Então tem muito que se fazer na área de logística. Aqui vejo o Nicolas, ele só complementa, ele diz aqui um dado interessante, né? A respeito do transporte ferroviário, já existe no Sudeste um transbordo entre ferrovia e carga rodoviária, onde tem... multimodal. Multimodal, né? Onde tem se transportado cargas em geral, etc. Aqui veja, a gente sempre tem uma tendência, né? A gente meio que menosprezar o Brasil, assim, o Brasil ainda é muito ruim e tal coisa. Não, a gente tem boas iniciativas, né? É claro que a gente gostaria que essas iniciativas e esse balanceamento dos modais aqui no Brasil fosse maior. Então, assim, como é nos países mais ricos, né? Mas a gente tem que ver também que nós não somos um país rico, né? Assim, somos um país que tem riqueza. Nós não somos um país ainda do desenvolvido. É um país em desenvolvimento. Então, mas nós temos iniciativas boas. Esse aqui do Nicolas, que ele mandou aqui, já tem outros lugares também, né? Tem principalmente no norte do Brasil, né? Você pode me corrigir se estiver errado. Que lá o transporte por rio, ele é mais preponderante, né? E o aéreo também, né? E aí existe também essa questão do transbordo, né? A carga vai por rodovia até um ponto, depois ele passa, né? Nós temos ali, eu estava vendo outro dia uma reportagem na televisão, muito interessante. Nós transportamos muita carga, muito grão, né? Por hidrovias, né? Ou seja, são umas balsas gigantes, né? Barcaças, né? Barcaças gigantes que transportam ali containers, né? Um tipo de um container com soja, né?
E também tem o transbordo, enfim, né? Mas a gente está longe ainda, né? Com certeza a gente está longe. Tem um dado bem legal, ideal, eu lembrei, eu faço essa aula para lembrar de coisas interessantes. Eu lembrei de duas coisas legais aqui. Desculpa te... Não, se eu não falar agora, eu não falo depois. Pode... Não, lembrei de duas coisas legais. Aqui não aqui. tem cerimônia. Primeiro é o seguinte, o Brasil está usando, ultimamente aumentou o transporte por cabotagem. Cabotagem, não sei se vocês sabem, é aquele transporte que você faz por aquaviário na costa, né? Costa marítima. Então o Brasil tem a costa marítima muito grande. Então algumas empresas perceberam o seguinte, pô, para mim levar um produto daqui do sul para o nordeste, por rodoviário, por exemplo, é ruim, é caro, e tem problema de roubo de carga, tem problema de infraestrutura das estradas. Então começaram a perceber que a gente consegue utilizar, por cabotagem, você consegue transportar, claro, depende muito do produto, através de container, colocando em navios, é claro, esse navio vai parando nos portos e vai fazendo a distribuição dos produtos. Então, aumentou muito nos últimos anos essa forma, vamos ver, de transportar, que é bem legal. Então, é uma sacada do pessoal de logística, já está melhorando, vamos dizer, reduzindo a burocracia dos portos para fazer o embarque, o desembarque, para essas coisas, para carga e descarga. Estão melhorando para quê? Para tentar minimizar, vamos ver, esse tempo. Às vezes o tempo de carga e descarga era tão grande que às vezes não valeria a pena. Mas estão usando bastante a chamada cabotagem, que é interessante. Outra coisa que eu acho bem legal, um dia, professor, num trabalho de transporte e logística, o pessoal tinha que dar algumas soluções para uns problemas que eu elaborei alguns problemas lá, falando, agora vocês vão ter que se virar para dar algumas soluções. E um grupo apresentou um negócio bem interessante, né, que isso você vai pesquisar na internet, vocês vão ver que é bem legal. Você sabe que transporte rodoviário, por exemplo, para você descer uma serra e subir uma serra, o consumo de combustível, serra, que é uma grande montanha, então hoje a gente tem o litoral, né, que está os portos, né, que estão no nível do mar, e você tem, é claro, na maioria principalmente nos estados de Mata Atlântica e tudo mais, os estados ficam mais altos, 800 metros, no caso de São Paulo, Curitiba 950, e outros estados, né, que ficam relativamente altos. E a diferença entre um e outro é a serra, e você faz com caminhão. E um grupo deu uma alternativa bem interessante, que é? Para evitar esse gasto com combustível, esse gasto com freio, para qualquer um que já andou em serra, sabe que na Serra do Mar aquele cheiro de lona queimada, não é à toa. O que é aquilo lá? É o caminhão que desce com muita carga, provavelmente aquela lona do freio, o disco de freio, pastilha, tudo mais, gasta muito ali, sem contar combustível, principalmente na hora de subir. Qual foi o trabalho do aluno? Criaram, embora já exista em outros países, mas trouxeram para a sala de aula um negócio bem legal, que é você ter no topo da serra, no topo e lá embaixo, trens que carregam carretas. Então você chega com a carreta, encaixa num trem específico, né, que é para isso, esse trem vai transportar 10, 15 carretas, dependendo da quantidade, do peso do material, e faz esse transporte por trem. Então é muito melhor, primeiro, para o meio ambiente, que não vai poluir, para o custo, né, você não vai ter problema de custo com pastilha de freio, lonas e tudo mais. Oi? Segurança. Então tem uma série de... Evita acidente. Então se a iniciativa privada, juntamente com a iniciativa governamental, se unirem, dá para fazer muita coisa boa aqui no Brasil. E é claro, o pessoal da logística está aí para isso, para propor esse tipo de estudo. Então, acho que é por aí. A ideia é começar a ter essas coisas meio fora da casinha, mas para quê? Para ver que tem como adaptar essas, vamos dizer, entre aspas, maluquices, né? Mas que eu acho algo muito interessante. Dá para adaptar esse tipo de coisa aqui no Brasil perfeitamente. O drone é uma delas, né? O drone vai nessa linha. Alguém um dia, né, inventou o drone, bolou aquele aparelho lá, mas eu acho que a pessoa que bolou o aparelho, ela não tinha exatamente uma ideia de que poderia ser usado para o transporte, né? E hoje, veja, ele já está sendo usado, né, como um elemento logístico, um elemento de transporte. Temos algumas participações aqui. O Ziac Fabrício, ele fala assim, isso sim é logística, né? Diminuir o custo e oferecer maior qualidade, né? Eu diria que é o que a gente falou ali do trade-off, né? Manter ou aumentar a qualidade, mas ao mesmo tempo diminuir o custo, né? Isso não é uma decisão fácil, né? Sempre você vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? O trade-off é aquilo, você abre mão de uma coisa em detrimento de outra, né? Aqui o Marlon Justus, né? Ele fala assim, um abraço ao professor Roberto Pansonato, que me ensinou desenho técnico.
É o seu amigo aí. Que Sou legal, aluno de nossa engenharia senhora. de produção. Opa, que legal. E ele fala, ele toca aqui num assunto legal, viu, professor? Aqui, ó. Opa. A logística reversa é uma pedra no sapato dos analistas, né? Aí. Eu já vou falar, antes de falar da logística reversa, isso foi bom ele ter puxado, a gente Olha, ia agora- falar, mas vamos falar antes, ia falar um pouco depois, mas olha aqui. Então, falei restrição, eu acho que tem uma restrição aqui que agora rompeu a restrição, cara. Tá bombando aqui. Tinha uma restrição aqui, não sei se era logística, mas tinha uma restrição aqui, tá bombando. Olha aqui, ó, o Rafael Froes, ele é de sociologia. Veja como a gente não tem só o pessoal aqui de logística, de e-commerce, etc, né? Ele pergunta assim, como é feito o envio de material da Uninter? Como é a logística, né? Opa. A logística da Uninter é basicamente feita pelos Correios, né, professor? Aí, ou se tem alguma transportadora, você que está mais tempo aqui. Bom, eu não trabalho na logística da Uninter, mas já visitei, já fui lá. E imagine, só para ter uma ideia da grandiosidade da logística da Uninter, né? A Uninter está em todos os estados da Federação do Brasil, em maioria das cidades, eu não lembro a quantidade, 400, 500, eu não lembro agora a quantidade, a quantidade de cidades é muito grande. E distribui esse livro para tudo quanto é lugar. Sem contar o que acontece? Os livros, eles não vão individuais, eles têm que se formar kits. Há outro trabalho de logística, formar kits. Ah, mas a logística faz isso? Não tem como. Esse é o trabalho da logística. Por quê? Não tem muito sentido você transportar livros individualmente, sendo que o aluno vai receber 2 ou 4 livros. Então, na própria logística da Uninter, tem uma máquina automática, né, que faz esse trabalho os livros são separados e ele automaticamente já faz o embalamento desses embalamento, esse é o termo que se utiliza na logística, faz o embalamento dos livros, e aí vai um código de barras, é claro, para que seja a identificação e, é claro, e direcione ao local correto. A grande maioria vai pelo correio, a gente sabe disso, tá aí, talvez aí a grande dificuldade nossa que eu falo do Brasil inteiro, os correios, por melhor que seja uma empresa nacional, mas acredito principalmente por causa do e-commerce que o professor Luciano falou, os Correios estão tendo problemas. Por quê? Porque são muitas entregas pulverizadas. O Brasil é grande, 207 milhões, né, de habitantes. Vamos dizer que 30% comprem, 40%, não sei quanto que essa porcentagem compre através do e-commerce. Imagine se ele distribuir isso aí. São entregas pequenas, pulverizadas. Então, talvez o Correio está tendo um dos problemas deles, é isso aí, é fazer essa entrega pulverizada. Mas, como eu falei, grande parte ainda vai para o Correio, é claro, em alguns casos, é aí que entra a logística, que entra o empreendedorismo de vocês. Pô, gente, ó, é um local bacana, uma área legal de se trabalhar. Pô, distribuição de produtos, como é que eu faço uma distribuição melhor? Bicicleta, moto, drone, e tem uma série de alternativas, hoje tem também, né, professor, aqui você tem até uma forma de se transportar produto, não sei se é legal ainda, através de veículos, assim, tipo entre aspas, um Uber, algo do tipo, acho que já estão trabalhando em algo desse tipo. Já tem, né? Principalmente no ambiente urbano, né? No ambiente urbano já tem essas iniciativas de você transportar, usar inclusive não transportadoras, mas até o Uber tem o Uber Transporte, agora não me lembro o nome do serviço deles, mas você, né, como pessoa física, você tem um carro, você pode fazer algumas entregas, né, para o Uber, né, então, dentro do ambiente urbano, aproveitando que geralmente os veículos, né, particulares, eles têm só motorista, né, então, a Uber viu essa oportunidade aí, tem alguns lugares aí, né, então, assim, ó, o Luiz Vieira aqui, ó, o nosso colega aqui da Uninter, ele está acompanhando aqui lá da rede social, né, ele está dizendo assim, o envio feito de acordo com a formatação das turmas, né? Cronograma disso, das entregas lá, é feito de acordo com o que não prejudica o andamento das aulas, né? E que o aluno, inclusive, pode acompanhar o andamento pelo portal do aluno, tá? Tem parceria com transportadoras, ele falou que hoje não há mais o correio, né? Então tá aí, tá feita a correção, né? Com outras transportadoras, né? E é bacana que o aluno pode acompanhar esse trâmite aí, né? Do material, né? Beleza, Luiz? Obrigado Obrigado pela dica aí. Pela informação, tá? Essa informação aqui tem muita coisa aqui também. Ó, o Carlos Eduardo do Espírito Santo, ele diz o seguinte, ó, onde eu trabalho no Espírito Santo, temos um modal marítimo, rodoviário, ferroviário
Mas os gargalos se dão por vias rodoviárias precárias. É isso, nós já falamos, realmente isso é talvez o grande gargalo que a gente tem. Também tem o Marcos aqui, que ele acha que o drone para logística, em termos de entregas de produtos a clientes, ele acha que não vai vingar em função de problemas, né, de roubo, algo do tipo, acidentes e tudo mais. É aquilo que nós comentamos, né? O drone ainda está em fase embrionária ainda, mas pode ter certeza, tem muita gente, empresas gigantes, né, apostando nessa tecnologia. Se vai vingar, não sei. Eu gostaria que vingasse, principalmente para pontos isolados, assim, eu acho que ele funcionaria bem. Nas grandes metrópoles, é claro, a dificuldade é muito grande, tem toda uma legislação da parte da infraero, coisa do tipo, infraero, não sei o que mexe. Quem que mexe com, não é infraero, não, é a Anfavea. O drone é a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. ANAC, esse é o nome certo. A Cristina Marques aqui, ela pergunta assim, ó, para abrir um e-commerce o processo é muito burocrático? Cristina, é como você abrir uma loja física normal. Então, é o procedimento de você abrir uma empresa, né, uma empresa comercial, tá? Então, você vai ter que tirar o CNPJ, né, vai ter que ter, no caso aí, como é uma empresa comercial, você vai ter que também ter o registro na junta comercial do seu estado, tá? Porque você vai pagar ICMS, né, um imposto estadual. Se você prestar algum tipo de serviço no seu e-commerce, também vai pagar ISS, que é o imposto municipal, além de ter o alvará do seu município também, né? Então, é o processo normal, né, de uma abertura de empresa. Uma boa notícia que tem aqui é que você pode ser MEI, dependendo do produto que você vende, do seu faturamento. Se começar pequeno, você pode ser um microempreendedor individual, que é uma burocracia bem menor para abrir a empresa do que uma empresa convencional, né? Pode ser também do regime do Simples, né, do Simples Nacional, que você vai ter um bom abatimento, vai pagar bem menos tributos, né? E, claro, à medida que você crescer, você vai passar ou para o lucro real ou para o lucro presumido, mas aí é quando a empresa vende, realmente tem muitos pedidos, é uma operação de e-commerce de maior porte. Porém, a burocracia é a mesma, tá? De abrir uma loja física também, tá? Aqui, então assim, pessoal, beleza? O pessoal está perguntando bastante coisa aqui. Aqui tem o Sérgio, né? Sérgio Cardoso da Silva, ele diz o seguinte: boa noite, assim como em lojas físicas, no e-commerce o papel da logística é planejar e controlar o armazenamento e fluxo dos produtos, assim como as informações relativas a eles, desde seu ponto de origem até seu destino final. Bom, perfeito, é aquilo que nós estávamos comentando. A entrega física continua sendo a mesma, né? O produto é físico, né? Então, o papel da logística, o professor Luciano falou que a carga de trabalho vai aumentar, não só a carga de trabalho, mas como as soluções para os problemas que vão ocorrer. E a tendência é aumentar o trabalho da logística. Eu não vejo diminuição desse trabalho. Ao contrário, vai aumentar o trabalho e problemas novos vão acontecer, pode ter certeza disso aí. Pessoal, aqui, dando um prosseguimento aqui, o que engloba a logística no e-commerce, então? Aí vem mais uma sopinha de letrinha aqui, que nem o professor Roberto comentou. Fulfillment é um termo em inglês, né? Que significa mais ou menos atender um pedido, digamos assim, né? Seria esse a tradução dele, um conceito dele, né? Mas o que ele engloba, né? Ele engloba a recepção e conferência dos produtos. Então, o e-commerce, a operação de e-commerce, compra do fornecedor, tem que receber e conferir todos esses produtos. Também acontece no varejo tradicional também. Estocagem dos produtos, tá? Envio dos produtos, aí estocou o produto, aí tem a questão, aí acontece a venda, né? Então você tem o e-commerce lá, alguém vai lá no seu site e compra o produto. Aí vem os envios do produto para a preparação do pedido, envio dos pedidos para a transportadora, rastreamento do produto enviado e o controle dessa entrega. Aí é que tá, gente, a questão da logística no e-commerce, é claro que esse passo a passo que eu acabei de ler aqui, ele é um resumo da ópera, né? Ele é só para resumir, para não ficar muito extenso aqui. Mas veja só, quando a loja virtual recebe um pedido, primeiro, né? Aí que tem outra diferença no relação básica ao processo da loja física. Não convém a loja mandar esse produto enquanto o pagamento não tiver sido efetivado.
Então, se a administradora, enquanto a administradora do cartão não autorizou a compra, enquanto o comprador não pagou o boleto, né, ou o crédito do boleto caiu na conta do lojista, ele não pode, né, não deve, né, poder ele pode, mas ele não deve pegar aquele produto lá do estoque e preparar ele para o envio. Porque senão, se o comprador não pagar, né, então vai sair no prejuízo, né? E aí o que acontece? Ele tem que, começa, depois que o pagamento foi aprovado, tem a parte da análise do risco ainda. Uma boa operação de e-commerce tem uma análise de risco, que é o quê? São empresas que automaticamente analisam aquele pedido, o e-commerce pode ter uma integração com essas empresas, tem lá uma taxa por análise de pedido, etc. Dependendo do pedido, o pedido vai ser analisado. E aí volta uma resposta lá dessa empresa, olha, esse pedido aqui tem um grau tanto de poder ser um pedido fraudulento, né? Alguém com cartão de crédito roubado, etc. E aí, visto tudo isso, pagamento ok, aí sim que o risco é baixo ou inexistente, por exemplo, aí sim que ele deve fazer a preparação desse produto, pegar o produto no estoque, embalar esse produto, separar, embalar, gerar nota fiscal, que é importante também, toda a documentação de transporte, e aí providenciar o transporte. Aí quando providencia o transporte, ele tem que pegar a informação da transportadora, do código de rastreio, porque ele tem que ficar informando isso, isso automaticamente o sistema faz, né, mas tem que informar todos esses passos para o comprador, inclusive o código de rastreio para ele ir acompanhando o produto lá. Então veja que o fulfillment, ele é tudo isso aí. Então, o gestor logístico de uma operação de e-commerce, ele tem que se preocupar com esses passos aqui, nos seus detalhes, para que nada saia errado. Por exemplo, mandar o produto com atraso, mandar o produto errado, né? Eu já vi pessoas comprar a camisa vermelha e chegar a camisa azul, né? Assim, comprou a M e chegou a G, né? Imagina isso no time de futebol no Brasil. Comprou 110 volts, veio 220. Isso é comum, gente, de acontecer. Como que eu digo assim, pode acontecer, se não tiver uma boa organização logística, isso pode acontecer. Aí o que vai acontecer? Aí vem aquilo lá, deixa eu ver aqui quem que falou, logística reversa. Depois eu vejo aqui, mas alguém falou da logística reversa, rapaz. Aqui, ó, o Marlon, o seu amigo, o Marlon Justus, tá? O Marlon Justus. Falou, a logística... Manda um abraço pro Marlon Justus. Lembro dele, sim. A logística reversa é uma pedra no sapato dos analistas. Bom, vou começar a falar, depois eu vou querer a opinião do professor Roberto. No e-commerce, como é que funciona? A logística reversa, ela é realmente um item crucial. Por quê? Porque o comprador e o vendedor, eles nunca se encontram no e-commerce. Você compra de uma loja lá, virtual, em algum lugar, né? Às vezes do exterior, às vezes até. O vendedor também não sabe quem é você, né? Não sabe como é que é a sua cara. Quem que é Luciano comprando aqui? Quem que é Roberto comprando aqui? Tá. Enfim. Mas tudo bem, somos pessoas de bem, honestas, a loja também é uma loja idônea. Mas aí o que acontece? Esses problemas que eu comentei ali pode acontecer. A pessoa do picking, né, que é a preparação, a coleta do produto lá para embalar e mandar, pegou o produto errado, né? Ele comprou lá o branco e ele pegou o preto. Pode acontecer. Aí mandou. Quando o comprador recebe lá, ele, puxa vida, é o preto, não é o branco. Ele vai entrar em contato, como que eu tenho que fazer para devolver, aí vai devolver. Causa um transtorno, causa custo. É aí que entra a logística reversa. Aí a logística reversa, né? O pós-venda, né? E aí, então, custo para a empresa, né? Exatamente. O comprador não pode ter custo nenhum nisso, né? Ele não teve culpa. Mas aí, veja, o professor Roberto pode complementar, até o e-commerce ele pode fazer da logística reversa até um diferencial competitivo, se ele fizer uma ótima política de logística reversa. Gente, tem que ter uma política muito clara de devolução de produtos. Quando você vai comprar numa loja virtual, veja lá, né, gaste um pouquinho de tempo, se você não conhece a loja, principalmente, veja lá, política de trocas e devoluções. A lei até no Brasil garante que você tem 7 dias para devolver sem dizer o porquê, né? Direito de arrependimento. E quando o produto chega errado ou avariado, né? E aí você pode fazer isso de várias formas, né?
E o correto, né, no caso do e-commerce, é que a empresa faça de uma forma que tenha um mínimo de incômodo para o comprador, né, professor? Então, só complementando o que o professor Luciano falou agora mesmo, e com relação à logística reversa, é claro, você tem toda a possibilidade de enxergar se a empresa está fazendo um bom trabalho, se ela... A empresa tem que ser boa para entregar o produto, mas também tem que ser boa na hora que der um problema para te repor esse produto de uma forma mais rápida possível e minimizar o seu prejuízo, né? Porque se você receber um produto errado, você já está no prejuízo. O Marlon falou que é uma pedra no sapato, e o professor deu uma ideia que eu falei, poxa, vou encaixar legal um negócio interessante aqui. O Marlon está estudando engenharia de produção. Aí que você consegue juntar engenharia de produção com logística. Vou dar um exemplo. Ele falou, produto errado. Por que coloca um produto errado? Normalmente a montagem de algum kit, alguma coisa, naquela caixa lá, um erro humano, foi um produto errado. Aí que entra a engenharia de produção. A gente fala muito da indústria 4.0. A indústria 4.0 é para isso, gente, é para gerar alternativas, né, para problemas desse tipo. Como que eu vou fazer isso? Através de sensoriamento, através de N possibilidades, né, de você colocar, imagine que o produto sai com um código de barras, que com aquele código de barras ele vai ter que casar com uma embalagem que tem o mesmo código de barras, ou um RFID, ou que seja, outro tipo de identificação. Então, tem N possibilidades. E a engenharia de produção está para isso, para trabalhar junto com a logística para evitar esses problemas. Vejam vídeos, vocês que estão nos ouvindo, assistam os vídeos da Amazon, como é que eles fazem o picking, vocês vão ver que interessante que é a forma deles fazerem o picking, como que eles, embora tenham pessoa, o ser humano está envolvido, eles têm um sistema bem interessante lá, que você vê que o rastreamento é muito bem feito. Então, a possibilidade de erro é menor. Então, qual que é o trabalho da engenharia de produção com a logística? O que é? Minimizar esse erro. Então, como eu falo, tem muito trabalho, mas muito trabalho mesmo a fazer dentro da área de logística e trabalhos interessantes. Falamos de modais, falamos de caminhões carregados por trem, falamos de cabotagem. O professor Luciano deu uma aula aqui de como que o e-commerce influencia na logística. Então, a primeira pergunta era a respeito, né, era do Diego, se não me engano, a respeito se a logística, do crescimento da logística. Tem tudo para crescer, porque a gente tem tantos problemas para solucionar, a gente tem tanta coisa boa para fazer, que claro, a logística vai crescer em todos os aspectos, é claro, tem que absorver tecnologia que vem de fora, tecnologia daqui de dentro também, tecnologia nova, e fazer as coisas acontecer. Certo, professor? Com certeza. É uma área logística, né, que ela tem muito a crescer, né? A gente está chegando no final ali, nós temos aí pouco mais de 2 minutos aqui para o pessoal, agradecendo já antecipadamente aqui ao pessoal que participou, ao Luiz lá das nossas redes sociais que coordenou aí as mensagens, né? Valeu. Muito obrigado, aí, Luiz. Valeu a todo mundo que mandou mensagem aqui, mas o que eu queria tinha muito mais assuntos aqui que a gente listou para falar, mas assim, sempre no e-commerce, na logística do e-commerce, é bom o lojista evitar aquela mensagem assim desagradável, produto indisponível, né? Você vê o produto lá, mas está lá, produto indisponível. Avise-me quando chegar, né? Aí você tem que ter bastante planejamento na sua logística, né? Inclusive isso é uma análise das vendas também, né? Aquele produto que tem mais vendas, ele deve ser também o que sempre está mais chegando, né? Tem que ter mais pedidos da empresa para os seus fornecedores. A política de estoque tem que estar bem definida. Política de estoque. Controle de estoque, né? Que é evitar o acúmulo ou a falta de produtos, né? Ter uma política clara de estoques, isso é importante, uma política de estoques bem, que envolve isso aí, que eu vou ter, aonde que eu vou deixar o produto. Eu preparei uma história de política de estoque e não vai dar para contar, cara. Bem rapidinho. Não, acho que não vai dar tempo, não é muito em cima da hora. Não, que é o seguinte, né, coisa rápida, hein, gente, que eu dei um deixa aqui, eu falei, levantou a bola, eu vou chutar. Que fui comprar um produto uma grande loja, precisava daquele produto, era um produto que tinha necessidade urgente daquilo lá, liguei para lá, fui para buscar aquele produto lá, falei, tem estoque? Tem. Chegou na loja, uma grande loja de departamento, vamos procurar o produto, não estava no estoque ali nas prateleiras, não, mas está no estoque. E o cara vai e demora para atender, e onde é que está esse cara? Que não volta mais. Quando ele volta, mostrava tanto no estoque, mas não tem. Uma loja grande, não vou falar o nome aqui que acho que não seria ético. Poxa vida, e agora, como é que faz? Mas eu precisava urgente, era um produto de reparo que eu precisava para minha casa urgente, né? Não tinha como
comprar por e-commerce ou esperar. Ah, não, você pode buscar em outra loja. Ah, onde é? A outra loja é uns 10 quilômetros daqui. Pô, do outro lado, tem que andar aquele... Tudo bem, não tem outra coisa. Fala, então vou fazer o seguinte, eu faço a compra aqui, eu já finalizo a compra, pago tudo aqui e retiro na outra loja. Ah, assim também não pode, não dá para fazer desse jeito. Você pode fazer a compra na loja que você for retirar. Então, essas coisas que muitas vezes, um erro de estoque, uma falta de flexibilidade, querendo ou não, são atividades que envolvem a área de logística e a área, provavelmente, tá, uma parte de e-commerce também, para falar a verdade, de ERP, tudo aquilo que a gente estava falando. Beleza, gente? Tá? Deu para terminar? Ótimo. Pessoal, em cima da hora aqui, mas bacana a participação de todo mundo. Muito obrigado. Obrigado a todos aí. Obrigado ao professor Roberto. Tá bom, gente, mande suas dúvidas na tutoria, nas nossas redes sociais. A gente está lá para atender você. Tudo bem? É isso aí. Valeu. Falou, até a próxima gente. live. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. É legal que você vai se envolvendo aqui, vai embora. Muito boa apresentação, João. Valeu. Tá bom, obrigado. Obrigado.